Bom, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao 23º webinar de capacitação organizado pela ANA. Meu nome é Flávia Oliveira e eu sou superintendente adjunta de implementação de programas e projetos da agência. E hoje eu serei responsável pela moderação desse evento de capacitação. Nossos convidados para hoje são o Ricardo Andrade e o embaixador Carlos Lázari. Ricardo Andrade é diretor da ANA, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, e o embaixador Carlos Lázari é o diretor executivo da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, da OTCA. Esse nosso evento terá 1 hora de duração e o formato dele consiste num bate-papo com esses nossos convidados. Esse bate-papo vai abordar questões relevantes sobre o tema. Daqui a 30 minutos vai ser aberto um espaço também para as perguntas de vocês. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a cooperação internacional para a gestão de recursos hídricos na bacia amazônica. Para isso, eu gostaria primeiro de projetar um mapa dessa que é a maior bacia hidrográfica do mundo. Bom, acredito que todos estejam vendo o mapa, e no mapa a gente consegue observar que essa bacia é compartilhada por 7 países. Ela é compartilhada pela Bolívia, pelo Brasil, a Colômbia, o Equador, a Guiana, o Peru e a Venezuela. Esse fato torna extremamente complexa a gestão de recursos hídricos da região. Além desses países, soma-se para a região amazônica o Suriname, que também faz parte do bioma amazônico. Então, a gente considera que a região amazônica ela é composta por 8 países. Considerando essa complexidade toda, além da parceria com a OTCA, a ANA também busca cooperações técnicas com todos esses países e conta com alguns acordos bilaterais. Então, para começar essa nossa conversa, eu queria primeiro passar a palavra para o diretor da ANA, Ricardo Andrade. Ricardo, a bacia amazônica ela representa 45% do território brasileiro. Quais são os temas que a ANA considera estratégicos na gestão de recursos hídricos da região? Bom, boa tarde a todos, meus amigos, minhas amigas, a nossa audiência. Boa tarde especial ao embaixador Carlos Lázari, diretor executivo da OTCA, da Organização de Tratado de Cooperação Amazônica. Boa tarde, Flávia, nossa mediadora, muito competente. É com muita alegria que eu participo aqui dessa edição do webinar de capacitação da ANA para tratar hoje da cooperação internacional para a gestão de recursos hídricos na bacia amazônica. Antes de endereçar os meus comentários à sua provocação, Flávio, eu quero dizer que a ANA tem priorizado a parceria. Talvez essa seja a principal estratégia de atuação na região. E essa parceria tem sido possível graças a, principalmente, 2 entidades que têm nos apoiado muito nessa atividade. A primeira, o Ministério de Relações Exteriores do Brasil, através da Agência Brasileira de Cooperação. E a segunda, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Essas 2 instituições, a ABC e a OTCA, têm possibilitado uma gestão de recursos hídricos eficiente e eficaz em toda a bacia. Eu entendo, e é um consenso da diretoria colegiada e dos técnicos que fazem a ANA, que nós temos que trabalhar em basicamente 6 eixos. O eixo do monitoramento, importante que a gente tenha informações e dados precisos e atuais para possibilitar uma gestão eficiente. E aí, indo exatamente na linha de trabalhar a gestão dos eventos críticos, a partir dessas informações, fortalecer os órgãos gestores, tanto brasileiros quanto internacionais. É uma atividade permanente que a OTCA desenvolve, fortalecendo seus parceiros, os nossos, por decorrência, também parceiros nacionais, por meio de capacitação, realização de estudos, planejamento de recursos hídricos. E eu acho que com esse conjunto
tendo a liderança da nossa Agência Brasileira de Cooperação e da OTCA, nós temos avançado muito na gestão de recursos hídricos na região. Ótimo. Obrigada, Ricardo. Só um ponto que você colocou, que eu considero extremamente importante, é a questão do monitoramento, porque, em especial porque o Brasil está rio abaixo, né, ali na bacia. Então, essa estratégia junto aos países, até para prevenção e gestão dos eventos críticos, o monitoramento é extremamente importante. E é interessante esse seu detalhe, se me permite, é dizer que o nosso compromisso é verdadeiro, porque no sul nós estamos rio acima. Então, veja como é interessante, o que nós pedimos aos nossos vizinhos do norte, nós nos comprometemos com nossos vizinhos do sul. Então, é um trabalho interessante, não é só me dê que eu quero. No sul, nós temos que entregar aquilo que nós pedimos no norte. Então, é realmente uma atuação muito transparente e muito importante. Sim. Obrigada, Ricardo, pelas suas considerações. Agora eu gostaria de passar a palavra para o embaixador. Embaixador, o Tratado de Cooperação Amazônica completou 40 anos agora em 2018. Qual é a importância dos recursos hídricos no tratado, né? E quais têm sido os avanços na cooperação regional? Se o senhor puder falar um pouquinho sobre isso, a gente agradece, por favor. Muito bem, muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, amigos da Ana, Flávia. Também eu queria me unir aí à manifestação do Ricardo sobre a importância dessa parceria com a Agência Brasileira de Cooperação. É muito importante mesmo, é fundamental nesse histórico de sobretudo, facilitando esse relacionamento nosso com a Agência Nacional de Águas, que tem se provado um exercício muito proveitoso, sobretudo atendendo às melhores expectativas, não só do Brasil, como dos países vizinhos, né, que compõem, sobretudo dos países que são condôminos dessa região amazônica, né? Nós somos todos responsáveis, proprietários conjuntos desse mesmo todo, né? Por isso que o tratado, ele nasce justamente disso que o Ricardo falou, que é encontrar uma maneira inteligente de lidar com a posição geográfica diferente do Brasil na Bacia do Prata e na Bacia Amazônica. Na Bacia do Prata, e todos conhecem a história da represa de Itaipu, do Rio Paraná, enfim, todas essas coisas, né? Então, foi um desafio diplomático muito grande usar a experiência da Bacia do Prata, mas de alguma forma invertendo o sinal, porque na Amazônia nós estamos, como se diz, a jusante, né? E na Prata nós estamos a montante. Então, isso foi um exercício muito bem resolvido, uma equação muito bem resolvida por aquelas pessoas assim, que tiveram uma inspiração premonitória ao fazer do tratado, com uma correção muito importante em relação ao Tratado da Bacia do Prata, porque no Tratado Amazônico se incorporou a palavra cooperação. Por isso é que o tratado ele inspira sempre uma ideia de uma agenda positiva, uma agenda de cooperação, e, sobretudo, cooperação sul-sul, que tem sido, digamos assim, uma maneira permanente de trabalho no âmbito da OTCA. Então, o tratado, ele desde o primeiro momento, desde a sua concepção, e mesmo antes, ele já é inspirado, de alguma forma, eu não digo condicionado, mas ele é realmente muito direcionado pela questão dos recursos hídricos. Porque o tratado ele tem como antecedentes remotos uma parceria lá na década de 40, na criação da Unesco. E vocês sabem que a Unesco tem também uma agenda importante na área de recursos hídricos, né? Isso não é por acaso, isso nasce lá em 47, 48, quando os países da Amazônia resolveram criar um instituto chamado Instituto da Ileia Amazônica, que acabou sendo aprovado o tratado de criação e tal, mas nunca chegou no papel, porque quando foi ser
ratificado pelos países, o Tratado de Cooperação Amazônica já estava no forno, né? Então, e o tratado, como não podia deixar de ser, ele traduz muito claramente a prioridade em relação a recursos hídricos. No seu artigo 5º, ele coloca muito claramente diz assim, quer ver? Tendo presente a importância e multiplicidade das funções que os rios amazônicos desempenham no processo de desenvolvimento econômico e social da região, as partes contratantes procurarão colocar os seus esforços com vistas à utilização racional dos recursos hídricos. Então, nasce o tratado com esse eixo, eu diria, hídrico, e que depois foi se ampliando. É claro, como eu mencionei, que foi um exercício premonitório, o tratado já traz o conceito de desenvolvimento sustentável no seu bojo. Só que na época não existia a expressão, então as pessoas que redigiram o tratado falavam em desenvolvimento harmônico. E de lá para cá, esse tem sido um pilar fundamental do trabalho do tratado. Primeiramente, com as comissões, com a Secretaria Pro Tempore, que rodava pelos países, e mais recentemente, ou seja, nos últimos 18 anos, com a organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que passou a ter sede em Brasília, né, em 2002. Né? E os avanços dos recursos hídricos, eu vou muito rapidamente, no âmbito dessa cooperação e agenda positiva, primeiro foi encontrar uma visão comum sobre a gestão integrada de recursos hídricos. Né? E, naturalmente, fortalecer o diálogo político para poder chegar a esse consenso. Você sabe que, como a Flávia mencionou, são 7 países na bacia e na região 8 países. Então, é sempre um exercício de muita habilidade e de muita flexibilidade se chegar a denominadores comuns e também encontrar a convergência entre as posições dos outros países. Claro que, no nosso caso, é favorecido porque nós partimos todos de uma realidade geográfica. Portanto, os países têm que necessariamente fazer convergir as suas políticas públicas em relação aos seus territórios amazônicos dentro dessa premissa de que a região, o bioma, a bacia é uma coisa só e que, portanto, tem os mesmos problemas e exige soluções comuns. Então, nós tivemos alguns, primeiro essa coincidência em torno da importância, né? O reconhecimento histórico da Amazônia, dos recursos hídricos na Amazônia em relação às suas 3 utilizações, navegação, a energia e a utilização pelo bem-estar do ser humano, né? Ou seja, a água na sua realidade dentro da natureza. E nós tivemos, desde sempre, na agenda do tratado, uma tentativa, sempre um trabalho no sentido de aproximar essas visões e fazer com que isso caminhasse na direção de ações práticas. E é o que a gente tem trabalhado desde, sobretudo, quando a ótica surge, a partir de 2002, 2005, a gente faz uma primeira etapa, que é a proposta de ideias, gestão de financiamento, e constitui um momento que há uma coincidência para fazer um balanço, né, hídrico, superficial da bacia, controle de contaminação dos recursos hídricos, a gestão de todos os recursos de pesca e o manejo e a gestão também dos recursos hídricos transfronteiriços, porque uma das coisas que a OTCA tem como especialidade, por ser uma organização intergovernamental, é poder trabalhar nas regiões de fronteira, tanto no sentido longitudinal quanto no sentido transversal. Tá ótimo. Muito obrigada, embaixador. Com relação ao que o senhor colocou, eu só queria fazer um comentário também, assim,
relacionada à dificuldade, né, a complexidade dessa gestão transfronteiriça, né. E é importante também a gente destacar que o sustento de várias famílias ribeirinhas, eles que vivem da pesca, vêm desses rios. Outro uso muito importante ali para a região é a questão do transporte fluvial, né, e de mercadorias, inclusive, porque o índice de chuvas ali daquela região, ele dificulta muito até a própria construção de estradas. Mas muito obrigada pelas colocações, embaixador. Nesse sentido, Ricardo, o Brasil ele tem 60% da bacia amazônica, e como a gente já colocou diversas vezes, o Brasil se encontra rio abaixo, a jusante, né, dos demais países. Então, quais são as ações que a ANA tem desenvolvido para apoiar essa gestão transfronteiriça? Veja, sempre com a participação da OTCA, nós temos iniciativas que são financiadas diretamente pela agência, pelo governo brasileiro, portanto. Temos iniciativas que são financiadas por organismos internacionais e celebramos acordos bilaterais com países da bacia, sempre voltado na linha do que nós abordamos na primeira intervenção, e com essa preocupação de convergência, com a preocupação de trazer à mesa não somente a palavra convergência, mas a atitude convergência. Nós precisamos, como eu mencionei, nós precisamos de ter informações cada vez melhor, cada vez mais verdadeira, cada vez mais rápida, para que as decisões sejam tomadas cada vez melhor, de forma rápida, que tenha, de fato, uma repercussão na sociedade. O embaixador lembrou que a Amazônia, ela além de ser manancial para abastecimento, manancial para alimentação, é também o meio de transporte disponível. Então, você imagina enfrentar cheias, inundações, eventos críticos de secas, e aqui entre nós, meus amigos, minhas amigas, existe seca na Amazônia também. Muitas pessoas podem imaginar que, pela quantidade de água, esse fenômeno não se faz presente. Não, se faz presente. Existem momentos em que a Amazônia passa por sérias crises hídricas que prejudicam sobremaneira o abastecimento, prejudica sobremaneira a movimentação das populações, o transporte. E aí eu lembro, vendo propagandas, que bancos são barcos ou barcos são bancos. Bancos, que eu digo, são instituições financeiras. Os hospitais são barcos. Existem comunidades que só têm atendimento médico quando chega o barco hospital. Então, a Amazônia tem uma importância muito grande. E monitorar a sua qualidade e sua quantidade de água é fundamental. Então, nós temos, Flávia, iniciativas bilaterais que buscam apoiar os sistemas nacionais de recursos hídricos, levando um pouco da nossa experiência e dos nossos erros para que possam servir de inspiração. Nós temos iniciativas multilaterais financiadas com recursos do Brasil, que sem a OTCA e sem a ABC não seriam possíveis, e essas iniciativas elas atuam em complementação a projetos de maior vulto que são financiados por organismos internacionais, no caso específico, o Fundo Global para o Meio Ambiente, no projeto GEF Amazonas, que se iniciou em 2011 e se concluiu
em 2016 a sua primeira fase e já encontra-se em fase de início, com previsão para estar operacional a partir de 2021, a sua segunda etapa, que visa, basicamente, implementar as ações identificadas na primeira etapa desse projeto. E esse projeto, um projeto da ordem de 50 milhões de dólares, considerando os aportes financeiros e os aportes, o aporte financeiro do fundo GEF e o aporte dos países beneficiados, dos 8 países beneficiados, e aí merece o registro, contou com o apoio também da ONU Meio Ambiente como agência implementadora. Nós tivemos aí resultados como o Atlas da Vulnerabilidade Hidroclimática, nós tivemos um diagnóstico analítico transfronteiriço, o famoso ADT, e resultado desses 2 grandes estudos, nós temos um programa de ações estratégicas para a bacia como um todo, que será objeto da implementação do programa na sua segunda etapa, que, como eu disse, está programado para iniciar em 2021, mantendo a mesma estrutura. E, além disso, o Brasil trabalhou recentemente, desenvolveu recentemente um estudo sobre água subterrânea, onde nós estudamos o aquífero Amazonas, na porção brasileira, compartilhamos esses estudos com a colaboração e a ajuda da OTCA com os países transfronteiriços que compartilham esse aquífero com o Brasil, e a partir dessas conversas e dessas apresentações, nós apresentamos ao GEF uma proposta para um projeto GEF em água subterrânea. No momento, nós estamos discutindo as condições de execução desse projeto, e nesse projeto nós também temos a parceria do BID, além da ONU Meio Ambiente, ANA, OTCA, Governo Brasileiro, MRE, e as chancelarias dos países da bacia, dos 8 países que compõem a OTCA, também agora temos a parceria com o BID. E, portanto, é uma região extremamente importante para o mundo e, em especial, para o nosso continente, e nós temos a consciência de que o compartilhamento das experiências, o compartilhamento dos esforços, convergindo, usando uma palavra que o embaixador Carlos Lazari trouxe, convergindo, e não somente usando uma palavra, mas convergindo com atitudes, nós vamos avançar nessa temática, priorizando cada vez mais a bacia como um ponto de união dos países da América do Sul. Perfeito, Ricardo. Queria fazer um comentário, achei interessante se abordar a questão da seca na Amazônia. Realmente é uma coisa que as pessoas, a população de modo geral, não imagina que tenha. E falar um pouquinho sobre o impacto que isso tem para a população, né? Lá naquela região, a gente já falou aqui algumas vezes que os rios são estradas, praticamente, para boa parte daquela população, né? E aí essa estiagem, ela vai testar os caminhos, vai encarecer o transporte dessas pessoas, e eu lembro que em 2019 saíram algumas notas na imprensa, inclusive na própria ANA, desse efeito dominó, que também era notado até no preço dos alimentos, né? Onde aumentou muito o valor de um galão de água e também do quilo do arroz, né? Essa seca, lá, os moradores da cidade da Amazônia Ocidental, das cidades, né, dos municípios da Amazônia Ocidental, sentiram muito, enfrentaram bastante dificuldade no ano passado.
Obrigada aí por todas as suas observações. Eu queria pedir para o público, para quem tiver alguma dúvida, quiser explorar algum tema, já postar no nosso chat as perguntas, tá? Que eu vou fazer mais uma pergunta para o embaixador e depois a gente gostaria de ouvi-los e saber quais são as dúvidas de todos. Então, embaixador, a gente já falou algumas vezes, na região amazônica encontra-se a maior bacia hidrográfica do mundo, né? E quais são os principais desafios para a implementação desse modelo de gestão sustentável dos recursos hídricos na Amazônia? Queria ouvir um pouquinho sobre isso, por favor. Obrigado, Flávio. Obrigado. Eu estava aqui escutando o Ricardo e olhando as minhas notas aqui. Eu só queria acrescentar ao que o Ricardo falou, e também ao que eu falei antes, que o nosso trabalho dentro do tratado e na OTCA é você ligar de uma maneira sinérgica, né? Você criar uma sinergia entre a dimensão regional e a dimensão nacional. E isso a ANA é uma instituição, a meu ver, pronta, que já está dando lições, é uma referência, porque na ANA todo mundo, todos os diretores, já é cultura da própria agência ligar essas duas coisas, a dimensão regional com a dimensão nacional. E o Brasil é, como se diz em inglês, sempre uma fonte de benchmark, de melhores práticas, né? E a ANA tem nos ajudado muitíssimo nisso, como outras entidades do Brasil, são parte da nossa imagem positiva no exterior, e sobretudo aqui na região. Então, é um prazer muito grande trabalhar sempre com a ANA, e eu digo isso copiando as palavras da secretária-geral da UTCA, que diz que realmente é um luxo ter um parceiro como esse, porque a gente vai fortalecido para o diálogo, porque já encontra um terreno fértil em termos de trabalhos previamente realizados no âmbito bilateral, mas também um respeito institucional muito grande. Então, isso facilita demais, mas não de nenhuma forma diminui o tamanho do desafio, né, Ricardo? O desafio é sempre muito grande. Então, você me perguntou quais são esses desafios, né? Então, a primeira parte eu já toquei, é você tratar de encontrar uma maneira de fazer convergir as políticas públicas dos países nesses pilares, sobretudo no pilar de recursos hídricos, né? E os desafios são esses: estabelecer um mecanismo de coordenação para a gestão de recursos hídricos, uma coisa que a gente já está avançando, existe a vontade política, portanto, é uma questão de você ter continuidade de recursos orçamentários nos países, fazer com que as políticas públicas se fortaleçam ao ponto de se tornarem políticas de Estado, portanto, que ultrapassem os limites do calendário político dos governos que se sucedem, né? Desenvolver e consolidar um cenário de gestão da bacia amazônica com um foco no câmbio climático, né? Em termos de normativas, metodologias e protocolos, e consolidar uma coisa que é muito importante, que é assim, a essência do trabalho que a ANA vem desenvolvendo no âmbito regional, é você criar sistemas e redes de informação hidrológica e de qualidade da água. E que a gente, na OTCA, humildemente acrescenta com um grande projeto que é nosso, que é do Brasil, mas que é de todos os países amazônicos, que é o Observatório Regional Amazônico, que tem já o apoio de todos os países e que é onde a gente quer transformar num locus de informação em tempo real sobre todas aquelas coisas importantes da biodiversidade, dos recursos hídricos, de tudo. Então, o Observatório Regional Amazônico talvez seja, digamos assim, o teatro, o cenário, o instrumento importante para a gente avançar nesse processo de coordenação entre os países, gerando informações confiáveis, informações amplas, confiáveis, que possam, digamos assim, ajudar os diversos formuladores de políticas e os gestores. E como o Ricardo mencionou, e eu pego carona no que ele disse, é muito importante ter presente que, como nós trabalhamos dentro de uma convergência de políticas públicas, o que a gente procura fazer é fortalecer as instituições
que são responsáveis por essas políticas públicas em cada país. E dentro das instituições, e é uma coisa que nos projetos que o Ricardo mencionou, da ANA, na primeira fase, na segunda fase do Projeto Amazonas, e também nos projetos com o GEF, né, e mediados pelo CNUMA, que é todo o esforço de capacitação de pessoal para essas instituições. Então, eu diria o seguinte, que o desafio são esses. Tem outros desafios que estão no ADT, que é uma publicação que quem se interessa eu recomendo, que é essa publicação aqui, ó, que foi de 2018 da UTCA, em que você tem aqui 9 grandes desafios que foram decantados de 50 desafios que foram apresentados pelo conjunto dos países e que foi feito um trabalho de comparação e que se chegou a 9 desafios, que são eles o seguinte: contaminação das águas, o desmatamento, porque isso tem a ver com água também, a perda da biodiversidade, eventos hidroclimáticos extremos, que o Ricardo mencionou, e você também, Flávio, a questão da seca, mas também das enchentes, que exige soluções adaptadas para a região, a erosão, transporte de sedimentos e sedimentação, a mudança no uso do solo, uma coisa que as pessoas não se dão conta, mas é a interação fundamental entre a bacia amazônica e os Andes. Então, portanto, uma ameaça para a Amazônia, para os recursos hídricos da Amazônia, é a perda e a diminuição dos glaciares nos Andes. Isso tem um efeito muito importante na fonte de água. Alguma coisa no passado em relação a algumas obras de infraestrutura e, sobretudo, com alguma coisa que eu já mencionei, que é a questão da gestão integrada dos recursos hídricos, que ainda está sendo construída pelo conjunto dos países. Então, esses são, Flávio, os desafios que nós estamos enfrentando, e para isso a gente conta primeiro com essa, só para terminar, a gente conta com essa coincidência de visões das coisas que nós acabamos de comentar aqui, o Ricardo e eu, que os países estão cientes e conscientes de que é preciso trabalhar em conjunto por todos os motivos, por todas as questões, em relação a esses desafios e em relação também para dar uma satisfação interna para as opiniões públicas dos países, mas também, trabalhando unidos, a gente tem muito mais condições de gerar efeitos positivos na nossa imagem em relação à opinião pública internacional. Se você me permite, Flávia, eu gostaria de acrescentar, contribuindo aí com a reflexão que o embaixador trouxe, para dizer que nós temos um grande desafio que tem sido superado com muita competência, em especial pela atuação do Ministério de Relações Exteriores do Brasil e dos países que compõem a bacia, que fazem parte do Tratado de Cooperação, e com a interveniência permanente e proativa da UTCA. Porque nós atuamos, nessas cooperações na Amazônia, nós atuamos em 3 níveis. Nós atuamos no nível político, em especial tratando das questões de soberania nacional, nas questões de relações de alto nível do ponto de vista das relações exteriores dos países. Nós trabalhamos também no nível técnico, e isso é muito importante. Quebra-se todo aquele protocolo e se coloca, como nós fizemos aqui no Brasil, trouxemos os técnicos que desenharam a rede de monitoramento numa das iniciativas financiadas pelos projetos. E aí é o nível técnico discutindo, essa estação aqui não presta, porque ela vai ter esse problema, é melhor trazer ela para cá, porque aqui não tem nenhuma cobertura. E também no nível operacional, nós fomos a campo treinar o operador da estação, na instalação. Então,
Quer dizer, não é somente uma... E esse é talvez um dos desafios mais estimulantes, não é só tratar de discussões em gabinete, também tem discussões em gabinete, respeitando aí todas as peculiaridades que essa discussão merece. Mas você tem reuniões em gabinete e você tem reuniões em campo. Você vai a campo para dizer, olha, aqui é o botão que liga, aqui é o botão que desliga, se der um problema você mexe aqui. Você vai para a sala com técnicos e discute parâmetros, e você vai para a reunião de alto nível dizer e respeitar as soberanias. Então, esse nível de atuação também nos estimula muito. Quer dizer, você tem o que nós também costumamos chamar de hidrodiplomacia. Quer dizer, você une os interesses na gestão hídrica com os interesses de soberania, os interesses políticos dos países. Tem que deixar claro que é hidro, não é hidro, porque diplomacia sempre é confundida com água, viu? Então, isso, hidrodiplomacia. Hidro. Água, é a diplomacia da água. Eu queria só acrescentar uma coisa, antes de você passar a palavra para os nossos participantes, as perguntas. Eu queria dizer o seguinte, que dentro do Observatório Regional Amazônico, uma das coisas fundamentais que a gente vai ter é justamente na linha das melhores práticas e de levar aos países vizinhos a experiência nossa no Brasil, através da ANA, que é a sala de situação da rede hidrológica amazônica, baseada e montada a partir da generosidade da ANA, da Agência Brasileira de Cooperação, que vai ser, vamos dizer assim, um núcleo inicial para a gente ter essa visão integral e, se possível, quanto mais em tempo real, de toda a bacia amazônica, com estações de monitoramento nos rios montante do Brasil e também dentro do Brasil, tudo integrado para que você tenha uma visão geral da bacia. Né? Certo. Bom, assim, são vários, então, os desafios, né? Eu acho que o principal do que foi colocado é essa forma de convergir as políticas públicas com todos os países, entre todos os países. E, assim, eu vejo que a OTCA ela vai ter cada dia mais um grande papel para exercer essa coordenação e essa convergência. Eu acho que seria interessante, agora eu vou abrir aqui algumas perguntas que o público fez, seria interessante vocês apresentarem, você falou um pouquinho mais sobre o Observatório Regional Amazônico, dar um detalhe a mais, e falar sobre maiores detalhes sobre essas ações do monitoramento integrado. O Ricardo colocou também a questão de que houveram algumas reuniões técnicas para a escolha de alguns pontos, e tudo. Se vocês puderem detalhar um pouquinho mais, é uma das perguntas que a gente recebeu. Obrigada. Bom, é claro que o observatório, ele tem, naturalmente, vai ter toda essa parte de recursos hídricos, né? E a ideia é que você tenha aí todas as plataformas, nós estamos criando de informação que estejam integradas dentro do observatório. E vai funcionar na sua montagem com as informações oficiais dos países, mas também, aos pouquinhos, nós vamos agregando no observatório informações gerais sobre a Amazônia, de modo que você tenha nele um locus. Como vocês sabem, a OTCA, a Secretaria Permanente da OTCA, recebeu do governo brasileiro uma nova sede, de acordo com o acordo de sede que nós temos. Então, nessa nova sede, que funciona aqui em Brasília, nós vamos ter espaço justamente para poder fazer do Hora uma coisa muito interativa, com jovens, com pesquisadores, um local realmente de encontro e que vai poder, a gente vai fazer ações, inclusive de capacitação do pessoal dos demais países e também de países de outras bacias
hidrográficas. Então, esse é um ponto que eu acho que é importante prestar atenção. Quem entrar na página da UTCA vai ver mais detalhes sobre o HORA e também entrando em contato conosco, a gente vai ter condições de dar mais, enfim, toda a dinâmica, porque vai ser um processo muito dinâmico, não só a sede física, mas vai ser um locus dentro do acesso por internet, que vai realmente mudar a cara do trabalho na dimensão regional, mostrando que você vai ter ali uma referência para todas essas ações que a gente está desenvolvendo. Por exemplo, tudo aquilo que se refere ao comércio de espécies da flora e da fauna em extinção, nós estamos incluindo no Observatório Regional Amazônia. Aliás, o núcleo inicial do observatório está sendo bancado por esse projeto, que é um projeto com a cooperação alemã, que está em plena execução, né? Então, esse é um ponto importante. Eu não sei se o Ricardo quer pegar a minha palavra para a segunda parte da sua pergunta. Se você puder repetir, Flávia, a segunda parte da pergunta, para que nosso público e eu, pessoalmente... Claro. Foi solicitado que fosse detalhado um pouco mais as ações que estão sendo feitas para a gestão integrada dos recursos hídricos ali na bacia. Não, eu acho que tudo que está sendo feito vai culminar eu acho que essa experiência que nós estamos desenvolvendo nessa cooperação para que se concentre aí com as devidas precauções e soberanias, as informações sejam concentradas no observatório que será gerido pela UTCA. É importante que, para uma mais eficiente gestão da bacia como um todo, e não somente de recursos hídricos, a gente tem atuado, e em especial a ANA tem atuado, no âmbito da bacia como um todo, apoiando iniciativas principalmente de modernização da rede de monitoramento e da capacitação dos nossos parceiros, dos nossos irmãos, dos nossos colegas dos países que dividem conosco a bacia. E temos apoiado também o fortalecimento com apoio técnico, principalmente, o fortalecimento dos órgãos gestores nacionais. E no âmbito brasileiro, nos estados que compõem a bacia no território nacional, nós temos replicado programas que são ofertados para todos os estados do Brasil. E eu quero aqui destacar dois programas que são programas que disponibilizam recursos financeiros diretamente para os órgãos gestores estaduais reaplicarem no sistema. O Progestão, que é um programa de fortalecimento dos estados, da gestão de recursos hídricos nos estados, e que tem uma lógica muito simples. E a simplicidade, às vezes, está na inovação. Trata-se de um programa onde o Estado e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico pactuam metas e compromissos. Ao atender e ao atingir essas metas e esses compromissos, a ANA remunera esses estados. E essa remuneração é feita de forma a não exigir, por exemplo, prestação de contas. Exige compromissos de que esses recursos sejam aplicados no sistema. E caso esses compromissos não sejam cumpridos, já é um compromisso a ser avaliado no próximo ciclo. Então, você sai daquele modelo
policialesco, vamos chamar assim, e introduz um compromisso, um modelo onde o compromisso vale mais do que uma força de uma lei. Então, o Estado cumpriu a meta que ele mesmo se estabeleceu, ou ele mesmo definiu que cumpriria, cumpriu a meta, ele é remunerado, é um pagamento por resultado. E também tem o mesmo voltado para os comitês de bacia, aonde eles existem, que é para fortalecer exatamente essa mobilização. E a gente, aí é um espírito da Agência Nacional de Águas. Nós não faremos gestão de recursos hídricos no Brasil se nós não tivermos a cooperação e a parceria com os órgãos gestores estaduais. E nos dá muita satisfação que nós conseguimos enxergar esse mesmo modelo na cooperação da região amazônica como um todo. Nós não vamos conseguir fazer gestão de recursos hídricos na bacia amazônica se os países que estão inseridos nessa bacia não assumirem compromissos para uma melhor gestão dos recursos hídricos nessa bacia. Eu queria só complementar, Flávio, que o Brasil fez a sua parte, através do conhecimento da ANA, né? Os projetos Amazonas, na primeira fase, foram instaladas 6 estações de medição na Bolívia, na Colômbia e no Peru, mostrando que, efetivamente, o Brasil leva a coisa seriamente, com seriedade, e mostrando que está disposto a investir, trabalhar para que essa rede, que pode chegar a ter mais de 70 estações hidrometeorológicas, mas também incorporando, numa segunda etapa, medições de qualidade da água. Então, isso aí é muito importante. Eu fiquei sabendo, eu sei que todo esse planejamento da rede foi apresentado pelo Conselho da Amazônia Legal, lá na vice-presidência da República, com um efeito extraordinário. As pessoas que tomam conhecimento e assistem às apresentações da ANA, isso, naturalmente, os nossos vizinhos não são exceção, ficam muito bem impressionados. E eu tenho certeza que esse trabalho, essa parceria com a ANA, contribuiu decisivamente para que o governo brasileiro não só colocasse como linha estratégica do Conselho da Amazônia Legal, o fortalecimento da OTCA, mas também criou uma 5ª comissão dentro do Conselho, que vai se chamar, que já foi batizada de Comissão OTCA, justamente para trabalhar e formatar e decidir e melhor formular a posição brasileira nesse foro de cooperação que é fundamental para o Brasil e para os seus vizinhos amazônicos. Tá ótimo. Muito obrigada pelas considerações. Por causa da hora, eu acho que dá tempo para mais uma pergunta dessa linha, né, da importância da hidrodiplomacia e da gestão integrada dos países e dos estados, né, na gestão integrada. Tem uma pergunta aqui da Yara, que a hidrodiplomacia é uma temática recente no Brasil e no mundo. Como popularizá-la entre os gestores e comitês de bacias hidrográficas? Embaixador, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a hidrodiplomacia e depois, se o Ricardo puder complementar nessa parte brasileira também de gestão, eu agradeço. Olha, isso aí talvez seja uma das diplomacias mais antigas, né? Você sabe que o Brasil herdou de Portugal, né, toda uma diplomacia no período da colônia, né? Eu quero só contar rapidamente uma história, que é uma das minhas primeiras missões como diplomata, foi pegar um navio em Manaus e subir o rio até Iquitos, no Peru, né? Então, eu vi, lendo e depois me informando, e ao longo da minha vida, eu fiquei vendo tudo o que foi feito pelo Brasil, tanto na colônia, depois quanto no Império, na República, já com o Barão, né, para você, de alguma forma, regularizar todo o relacionamento com os seus vizinhos dentro da bacia amazônica, mas também no Prata, né? Então, a hidrodiplomacia, e quando eu falo de recursos hídricos nas suas
três dimensões, né, de navegação, de produção de energia e de todo o restante, né, do bem-estar humano, né? Isso sempre esteve, inclusive na história em várias histórias diplomáticas dos países, né? Na Europa, na Ásia e nas Américas também. E no Brasil, o Brasil sempre foi um ator importante do tratamento no Prata e na Amazônia, com esses dois tratados que nós mencionamos, né? Então, no Prata, o Brasil se acertou com seus vizinhos em relação à construção de Itaipu e também, mais recentemente, com a negociação árdua da hidrovia Paraguai-Paraná, que é uma hidrovia muito importante. E dentro do universo futuro, se você olha para frente, e alguém falou aqui de gestão futura, gestão das bacias, essa é uma diplomacia multilateral que está rodando no mundo. Entendeu? Então, o que os países amazônicos, os países membros da bacia amazônica, olham lá para o futuro e veem uma gestão efetivamente integrada de hidrovias, facilitando o turismo, facilitando o comércio e, ao mesmo tempo, de maneira sustentável. Porque os rios são coisas vivas, então você tem que ter parâmetros muito claros. Se você faz uma dragagem num determinado ponto, você aumenta a velocidade da água. Então você tem que usar tecnologias para mitigar esses efeitos se você quer se você suaviza uma curva de um rio, como acontece muito na hidrovia Paraguai-Paraná, você, ao mesmo tempo, você aumenta a velocidade também. Então, como é que você faz? Na hidrovia não dá para botar quebra-mola, né, Ricardo? Então, tem que encontrar uma outra solução, não é isso? Então, tem que avaliar muito e ver muito bem como é que você cria aqueles comboios de barcaças. E como é que você faz a curva com esses comboios no Rio? Então, tem curvas que não dá, você tem que dividir o comboio em 2, em 3 vezes, e o empurrador vai lá, leva uma parte, ancora, volta, pega a segunda parte e tal. Então, isso aí tem todo um trabalho de compatibilização de legislações, a questão das hidrovias envolve questões aduaneiras, envolve questões de controle migratório, e, sobretudo, uma coisa que nós estamos agora voltando a negociar no âmbito do tratado é o regulamento de navegação fluvial comercial dos rios amazônicos, que tem uma parte muito importante de preocupação com o meio ambiente e, portanto, será feito dentro de padrões de sustentabilidade. Ricardo, você quer complementar? Eu gostaria de trazer um aspecto também muito relevante nesse conceito de hidrodiplomacia, que ajuda, que talvez ajuda um pouco na percepção do que o embaixador traz, que é talvez um grande desafio e que a gente também enfrenta nas cooperações na Amazônia, mas não somente lá, que é um aspecto da elevação. O inglês tem uma palavra chamada awareness. Criar consciência, conscientizar os decisores sobre a importância da água. Essa talvez seja o grande desafio e talvez o maior benefício da hidrodiplomacia. É você conseguir fazer com que os temas corriqueiros, que muitas vezes passam desapercebidos, sejam levados e e passem a estar no debate e, por que não, na consciência dos tomadores de decisão. E esse projeto que nós temos na Bacia da Amazônia, que envolve as chancelarias, que envolve uma atuação forte na agenda política dos países,
é o grande desafio e talvez o principal resultado. Eu quero trazer aqui, por exemplo, um dos grandes objetivos nossos quando nos propomos a realizar o Fórum Mundial da Água no Brasil, e quando nós resolvemos trazer o Fórum para o Brasil, resolvemos trazer para a América, e principalmente a América do Sul, e não só do Brasil, e isso visualmente se demonstrou pelo próprio logo do evento, foi exatamente para fazer com que fosse criada uma ambiência onde o operador, o operacional, o técnico e o político se reunissem numa grande confraternização para elevar a consciência sobre o tema da água. E eu acho que a gente conseguiu, quando a gente trouxe, por exemplo, os parlamentares, quando a gente trouxe, por exemplo, os juízes, os promotores. Foi o primeiro evento que teve no mesmo ambiente promotores de justiça, juízes federais de todos os países, diplomatas, políticos, senadores, deputados e técnicos. E, além disso tudo, o cidadão comum, que muitas vezes não tem a consciência exatamente do que é e como tratar a importância da água. Eu costumava dizer que o Fórum Mundial da Água era para quem bebia água, e não só para quem trabalha com a água e para quem pesquisa e para quem toma decisão, é para quem bebe, para o cidadão comum ter consciência da importância. Eu acho que esse é um aspecto da hidrodiplomacia muito importante. Ok, doutor Ricardo. Considerando o nosso tempo, que já praticamente esgotou, eu queria ver se os senhores gostariam de fazer mais alguma observação. O tempo é muito curto, e tem que aumentar esse tempo. É um tema muito interessante e relevante, o tema é curto. Eu só queria mencionar uma coisa pegando carona do que o doutor Ricardo falou, é o seguinte: o desafio está presente, tá? Por exemplo, quando ele diz a conscientização dos gestores, dos condutores de políticas, porque isso vai se refletir na continuidade. Por exemplo, uma das dúvidas importantes dos nossos vizinhos, Bolívia, Suriname e outros, também, vamos instalar aqui a estação de monitoramento, mas como é que eu mantenho essa estação? Como é que eu vou lá consertá-la? Isso tudo custa dinheiro e eu não tenho continuidade de recursos orçamentários. Então, esse é um desafio da institucionalidade que o Brasil, de uma forma ou de outra, resolveu, transformando isso numa política de Estado, e outros países também. Então, intercambiar, trocar, apresentar essas soluções para os países vizinhos é um elemento fundamental, porque, na realidade, você não tem como você lidar com o controle da contaminação da água se você está águas abaixo, se você está a jusante. Você tem que trabalhar na cooperação a montante, você tem que saber como é que está se comportando o rio nas cabeceiras. Então, isso é muito importante, é um interesse essencial do Brasil. Então, eu acho que essa solução da permanência no tempo das conquistas dos programas e projetos, na linha do que falou o Ricardo, é talvez o nosso grande desafio, mas que a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Obrigada, embaixador. Bom, como o Ricardo colocou, o tempo é muito curto, né? Então, não é possível que a gente aborde todas as questões que foram feitas. Os nossos e-mails estão aí no chat. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente por e-mail. Fique à vontade para mandar alguma pergunta ou se tiver interesse em algum outro tipo de assunto que a gente possa ajudar. Eu gostaria de agradecer aos nossos convidados, né, ao Ricardo e ao embaixador, por terem aceito esse desafio de conversar um pouquinho com a gente nesse webinar, e também a todos vocês que assistiram esse webinar. Antes de encerrar, eu só queria deixar 2 recados também. Quem tiver interesse
no certificado do webinar, é só clicar no link que foi disponibilizado no chat, assim que encerrarmos aqui o evento, se inscrever e responder um breve questionário. Aí, na sequência, vocês ficam aptos a emitir o certificado. E esses webinários de capacitação da ANA, eles têm ocorrido sempre às quintas-feiras, das 17 às 18 horas. Mais uma vez, agradecemos a todos os participantes pela presença e até semana que vem. Ricardo, você quer fazer? Desculpa. Eu queria primeiro, parabenizar a equipe da ANA envolvida, a equipe da ANA, a equipe da UTCA, a equipe dos países envolvidos nessas cooperações na Amazônia. Os resultados têm sido alcançados pela dedicação e pela competência dessas equipes. Quero parabenizar a SAS, em especial a SAS e a ASCOM, pela realização dessa série de webinars. Esse, se não me engano, é o 23º webinar, são 23 semanas, né? Que é uma por semana, se eu não me engano. Então, são temas cada vez mais relevantes. Acho que está na hora de começar a repetir, porque fica muito pouco tempo para a gente bater papo. É um modelo extremamente interessante, porque são poucas pessoas falando, mas mesmo assim fica resumido aí a apenas 1 hora de apresentação. Bom, também que não enche muito o saco de quem está participando, né? Ficando repetitivo. Mas é isso, parabéns a todos envolvidos nos projetos de cooperação da Amazônia, os brasileiros, os nossos irmãos que compartilham essa bacia, a OTCA, na pessoa do embaixador Carlos Lazari, e a SAS e a ASCOM pela realização dos eventos. Tá ótimo. Obrigada, Ricardo, pelas falas. Mais uma vez, obrigada, Ricardo. Obrigada, embaixador. Queria também agradecer a equipe da CIP envolvida aí com o Projeto Amazonas, com o GEF Amazonas, em especial Marcelo Mazzoli e Marcelo Pires, que estão à frente dessa gestão aí do projeto, e toda a equipe do OTCA envolvida por essa parceria que a gente tem tão firme e tão grande. E também a todos os países envolvidos, porque as discussões técnicas têm sido cada vez mais interessantes. Mesmo com a pandemia, a gente realizou uma série de reuniões técnicas, né, por webinar, por videochamadas também, e avançamos bastante aí na implementação, assim, no planejamento para implementação das redes de monitoramento quantitativo e qualitativo. Então, muito obrigada a todos, desejo a todos uma ótima noite e quinta-feira que vem nos vemos de novo. Obrigada.